de gente na Europa, nos Estados Unidos, pessoas que me fazem aqui, quer continuar. Às vezes eu passo para outras pessoas dar continuidade. Por quê? Porque é necessário fazer. E já atendi as pessoas, tem um pessoal ali em Aparecida de Goiânia, que também a gente fez coletivo, uma terapia coletiva, e depois nós vamos atender todo mundo individual. Casa de recuperação é o que precisa, casa de apoio é o que precisa. Porque principalmente as pessoas não usam substância psicoativa, a maioria delas sai disso aqui que nós vamos falar. Ou seja, elas estão com um problema que tem que ser tratado dentro da área terapêutica. E a psicanálise tem uma força, porque a psicanálise ela trabalha com questão de trauma, de fixação, que nós vamos falar aqui agora. Então, o que vocês vão ouvir aqui agora é dentro desse contexto. Então, vou dizer aqui que é uma introdução. Não é uma introdução que foi feita pelo o psicanalista Pastor Divino Alves. Então vocês vão entender, só que dentro do contexto de quê? Da ciência. Nós não vamos falar de religião aqui, tá? Nós vamos falar de coisas que vocês jamais ouviram falar, ok? Amém? Amém. Entendeu? Diz amém. Amém. Tem alguma pergunta? O que vocês estão vendo na tela? Temática, conhecimento ou qual que é? Clínica psíquica, sócio-espiritual, temática, conhecendo o eu. Quem que é o eu? Eu. Fala eu. Aí, ó. É tu mesmo. Então nós vamos falar de nós mesmos agora. Conhecendo o eu. Porque nós temos que conhecer nós. Porque de vez em quando a gente quer, não quer saber disso. Porque a gente ainda não conhece a gente. Vamos conhecer agora. Vamos lá. Por que estou aqui é a pergunta. Essa pergunta é para todas as gerações, porque estamos aqui. Esta pergunta tem atormentado e desafiado a humanidade por várias gerações. Existe uma resposta definitiva? Ou se trata apenas de objetivo e autodeterminação? Então existe aí. Por que estou aqui? Alguém já parou para pensar? Já fez essa pergunta para si próprio? O motivo que você está aqui? Alguém perguntou? Alguém já fez? Já foi curioso de perguntar por que você está aqui? Nós podemos até falar, por que nós estamos aqui agora? Nós estamos aqui para aprender. Quem está aqui para aprender melhor, ficar melhor no assunto? Para fazer o melhor para Deus, não é? Inclusive nós estamos dentro de um espaço físico de uma igreja, né? Então você quer uma igreja que emprestou para nós fazer o curso. Então por que eu estou aqui? Eu estou aqui para aprender, não é isso? Mas e se nós for mais profundamente, por que eu estou aqui? Não porque aqui agora, mas o porquê que eu vim a este mundo. Qual que é a motivação de eu estar aqui? Hein? Qual que é a motivação? Porque às vezes a gente vai observar, a gente que é crente, religioso, que tem uma religião, que agora a gente vai falar assim, nossa, ontem mesmo eu ouvi um irmão pregando aqui, e ele dizendo que nós somos escolhidos no ventre da mamãe. Quem lembra disso? Ele não falou aqui ontem na pregação? Que nós fomos escolhidos no ventre da mamãe? E ele ainda parece que falou assim, que ele falou, eu te escolhi e te chamei pelo seu nome. E ele falou verdade. Não falou mentira não. Está lá no capítulo de número 1, versículo 5 de Jeremias. Desse jeitinho, o próprio Deus dizendo. Então eu e você pode até imaginar o quê? Que nós temos um objetivo por estar aqui. Agora, como nós temos esse objetivo, é porque eu e você tem valores cristãos, não é isso? Tem ou não tem? Mas e aquele lá que está lá no Oriente Médio, aquele que está matando o pessoal lá na Nigéria? Quem ouviu falar que os pastores estão sendo perseguidos na Nigéria? Aqui pertinho, na África. Eles estão matando eles. Será que eles também têm esse mesmo pensamento? Olha que também tem. E por que eles estão aqui? Para assassinar pastor? E as pessoas que estão lá fora, lá no mundo, que às vezes não tem a ideia que eu e você tem, que eu acabei de falar, porque agora nós estamos renovados, nós temos uma ideia diferente e tal, até entendemos a mensagem ontem do pastor que pregou, que nós somos escolhidos, que fomos escolhidos do ventre da mamãe.
Então, irmãos, é isso que nós vamos falar aqui agora, porque nós vamos saber o porquê que nós estamos aqui, entender um pouquinho disso, e vamos começar a dar uma observada na nossa estrada da vida, nossa caminhada. Amém? Amém. Eu vou voltar de novo aqui, quer ver? O que você está vendo aí na imagem? Tem o quê? Tem quem está olhando para o espelho? Uma criança. Essa criança tem uma faixa etária. Será que ele está entendendo? Ele deve estar perguntando: quem sou eu? O que é isso aí? É ou não é? É curiosidade. O que é isso aqui? O que é? Você pegar um bebê e colocar no espelho, ele vai ficar em conflito. Epa! Mas é justamente isso. Ele está querendo saber quem é ele. O que é isso? Aqui é eu e você, que nós estamos também. Agora vamos lá, mais um pouquinho para frente. Eu quero fazer uma introdução antes de chegar mais para frente e falar aqui de uma ideia. Isso aqui não está, na verdade, não está no curso, tá, gente? O curso que ele está lá para vocês adquirir, se vocês quiserem. Essa fala aqui eu não falo ela lá não. Eu falo só mesmo da base do que a gente está comentando aqui. Isso aqui é só mesmo para a gente ter uma ideia do que Freud ele colocou dentro desse contexto aqui que nós vamos entrar. E ele, para falar sobre isso, ele falou sobre ele fez uma divisão, eu vou chamar do aparelho, ele fez uma divisão do nosso aparelho de pensar. Vou falar mais na nossa forma de falar. O nosso aparelho de pensar é o que? É isso aqui, não é? É como um disco rígido, não é isso? Disco rígido é o que? É o que fica dentro do computador, recebendo todas as informações, guardando e cuidando, e na hora que você quer ela vai lá e busca, não é? Então é isso aqui, ó, nosso aparelho. Aí o que Freud fez? Vou ser bem rápido aqui. Ele fez uma divisão entre consciente, pré-consciente e inconsciente. É igual tem gente que fala assim: nossa, está no consciente. Tem gente que está no inconsciente, ou seja, tem gente que tem no fala um nome aí que vocês acham que o pessoal fala. Pode deixar que depois eu visto, porque agora não vai dar mais. Está gravando e não dá tempo de parar, né? Tá vendo? Cortei, agora perdi a estrada. Onde eu estava? Estou falando para vocês dos aparelhos que Freud colocou aqui. Então nós temos consciente, fala consciente. Temos pré-consciente. Temos inconsciente. O que vocês acham que é consciente? A pessoa sabe o que está fazendo. Está bem aqui agora. Nós não estamos conscientes? Vocês estão me vendo? Está todo mundo consciente? Pega nela, dá um pinicão no seu marido e vê se ele está aí. Aí é consciente. Você sentiu o pinicão? Você podia ter feito um carinho em vez de ter mandado pinicão, né? Então está tudo aqui acontecendo, é consciente. A nossa mente consciente aqui está. Amém? Diz amém. Então isso aqui, ele vai dizer que esse momento que nós estamos aqui, o que é? Essa divisão é uma pequena parte do aparelho psíquico. Ou seja, ela não é tão grande. Ela ocupa-se das atividades e do status, né, ao qual o sujeito tem acesso na hora. O que é ter acesso? Nós estamos tendo acesso aqui naquilo que nós estamos vendo, e já está aqui e nós estamos vendo. Então nós temos um acesso mesmo. Eu falei do disco rígido, nós estamos aqui. E o pré-consciente? O pré-consciente é alguma coisa que ele não está aqui. Então ele vai colocar que esse pré-consciente aqui, essa é a primeira clínica de Freud, que ele vai dizer sobre consciente, pré-consciente e inconsciente. Depois ele vai mudar um pouco. Mas nós estamos falando bem do mais fácil mesmo, o pré-consciente. O pré-consciente é aquilo que eu gosto de perguntar assim, por exemplo, olha só, o Hélio, qual que é a cor que você gosta? Mais gosta? Qual que é a cor que você mais... Qual a cor? Fala aí. Branco? A cor estava aqui? O branco estava aqui? Quando eu fiz a pergunta para ele, o que ele fez? Ele foi Então ela não estava aqui. Então essa aí é a parte que o nosso professor Freud vai dizer que vai chamar de pré-consciente. Então ele não está presente, conscientemente está, mas a cor não estava aqui. Ele parou e foi buscar. Quem está entendendo? Só para vocês, né? Inconsciente, fala inconsciente.
Inconsciente também não está aqui. Mas o pior do inconsciente, irmãos, é que o inconsciente, além dele não estar aqui, ele é uma parte maior de tudo. Esse pré-consciente aqui, ele também não é tão grande assim, ele é pequeno, mas o inconsciente ele é gigante. Agora vocês pensam em uma caixa preta sem fim, porque o inconsciente, eu e você, segundo Freud, nós não vamos ter controle dele. O inconsciente é aquilo que nós vamos colocando lá para dentro, sabe? Vai guardando, vai botando lá, e vai guardando, principalmente aquelas coisas que você não deseja e não gosta, mas que chegou lá. Então esse inconsciente, olha só, ele é a parte mais arcaica do aparelho psíquico, que é irracional, tá? E governa a maior parte do comportamento. O que ele é irracional? Vou dizer já para vocês, ele não está nem aí para nada. Quer que eu dê um exemplo de inconsciente? Quando ele quer manifestar na vida da pessoa, eu estou fazendo introdução, não entrei na aula não. Quando ele quer entrar na vida da pessoa, quem já sonhou? Sonha aí, já sonhou? Lá no sonho você tem controle? Vocês têm controle de sonho? Não. É inconsciente, porque o sonho é inconsciente. No sonho você não consegue ter controle dele. Para você ter uma ideia, depois mais na frente nós vamos falar sobre isso. A gente lá no sonho, você, principalmente nós que somos seres animais, tá? Nós temos instintos animais, e esse instinto animal ele tem que ser tratado, porque Freud vai dizer isso, que ele vai ter que fazer um tratamento. É por isso que ele está dividindo em 3 aqui. Ele vai ter que fazer um tratamento, senão ele vai ter problema pro resto da vida dele. Se tem pessoas que têm problema pro resto da vida, porque não trata isso, né? Não tratou, não tiveram condição de tratar. E aí o que vai acontecer? Inconscientemente, sem controle, o inconsciente ele quer sair para fora e quer fazer uma bagunça na minha vida e na sua. Você acha que o inconsciente importa com alguma coisa que a gente está fazendo? Com a moral, por exemplo. Quem é crente aqui fala amém. Amém. O crente pode desejar a mulher casada dos outros? Pode? Não. E lá no sonho, vocês acham que ele importa com isso? Hã? Fica até com cachorro, com galinha, com papagaio não dá, né? Mas no sonho vem de qualquer jeito, vocês estão entendendo? Lá não está nem aí, não importa com isso não. Mas o que faz eu mudar isso, presbítero? O que faz eu mudar isso, presbítero Raimundo? É o pré-consciente. Essa produção do pré-consciente aqui que ele foi buscar, ele aprendeu ela, ele não tinha ela não, ele conseguiu na estrada da vida. É aquilo que nós vamos falar que nós também conseguimos, ou bom, ou ruim, ou não. Tem gente que não consegue de jeito nenhum. Quem que não conseguiu de jeito nenhum? As pessoas que às vezes se tornaram doentes, que são chamados de quê? De psicóticos. Eles não conseguiram resolver isso. Eles não resolveram o pré-consciente. Então, vocês não resolveram. Claro que Freud vai mudar essa clínica lá na frente, vai falar isso de outro nome, mas não é o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que nós queremos entender da minha vida, dos nossos devaneios, dos nossos problemas, dos nossos traumas. Por isso que eu falei, fala consciente, fala inconsciente, fala pré-consciente. O pré-consciente, vamos pensar que é o muro que está no meio, que segura para o inconsciente não atravessar para o consciente e fazer uma besteira na vida da pessoa. E às vezes ele quer fazer isso. Ele quer atravessar e sair para fora. Quem está entendendo? Então depois nós vamos ficar falando sobre esse assunto mais. Eu quis só introduzir aqui, tá? O que tem aqui? Quem está vendo aí? Quem que está aí? Um bebê? E esse bebê está onde? Está dentro do buchinho da mamãe, ou do buchão, né? Ele está grandão, ele deve estar já quase umas, vamos dizer que ele tem quantas semanas aí? Quase? 34, não, mais ou menos, 34 a 36, né? Faltando pouquinho, faltando 4 semanas para ele sair para fora. Então essa criancinha aqui é um bebê, está no ventre da mamãe. Então nós vamos fazer uma ideia do vídeo, que nós vamos assistir um vídeo aqui agora. Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque eu quero falar aqui desse bebê. E aí o que vai acontecer?
eu e você, nós iniciamos o nosso padrão, segundo Freud, nós vamos trabalhar aqui o desenvolvimento nosso de caráter, desenvolvimento da nossa vida toda. Ele não inicia, não é no dia que eu saio do ventre da minha mãe, não. É bem antes. Segundo Freud, nós vamos entender isso aqui agora. Porque nós estamos querendo aprender o que nós estamos fazendo aqui, não é? O que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Então nós vamos entender um pouquinho aqui algumas coisas de nós. Deixa eu ver se eu consigo aqui, se eu separei aqui. Eu tinha separado o vídeo aqui quando vocês chegaram. Vamos ver aqui. Tem esse aqui, ele é meio feinho, mas dá pra ver ele. Lá na minha aula eu já mudei ele, botei um mais bonitinho. Esse aqui é meio feinho, mas lá na aula do... Olha que ele é bonitinho, olha. Tem um bichinho aí. Só pra vocês ouvirem uma musiquinha. Presta atenção, tá dando pra ver aí? Ó. Tá dando pra ver alguma coisa? Não tá saindo aí não? A mesma imagem, bebê. Uai, tá errado, peraí. Só um minutinho. E agora? Eita. Como é que eu vou fazer agora, hein? Será que eu tenho que ligar lá no... no Kinka? Nem a imagem não quer sair daí, só falta... Meu Deus. Por que será? Só me faltava essa, né? Pera aí, já sei o que eu vou fazer, gente. Agora eu vou ter que voltar lá na aula de novo. Mas era pra estar saindo aí esse trem. Meu Deus. Vamos lá, papai. Agora vai dar. Tá vendo? Apareceu o bichinho? Aí, ó. Preste atenção pra vocês verem. Vou narrar pra vocês. Então o que vocês acabaram de tá enxergando o que aí mesmo? O que nós estamos vendo na tela? Vocês não dá para entender o que é isso? Quer que eu narro? Isso aí chama-se espermatozoide. Isso aí é o espermatozoide. Isso é um ato sexual de um homem e uma mulher. Você já ouviu falar disso? Quando o homem penetra na mulher e no ato sexual, que é um dos ápices do prazer, que é o gozo. Muitas pessoas chamam de orgasmo. Você já ouviu falar disso? Já, né? Então esse aí foi um orgasmo. Teve um orgasmo e ali são espermatozoides que estão ali caminhando para o rumo do quê? Do óvulo da mulher. Então o que a gente vai dizer? Eu disse para vocês, eu falei para vocês, isso aqui não é culto, gente, isso aqui é uma escola, tá entendendo? Então isso aqui
Eu quero dizer para vocês, irmãos, uma das coisas que eu já quero... Olha, você está vendo que ele está tentando entrar? Conseguiu. Vocês acham que era quantos que saíram dali daquele momento? Milhares e milhares, era milhares e milhares. Mas por que os milhares não entraram? Só veio um que entrou. Isso aí já começa a trazer para mim uma motivação do motivo que nós estamos aqui, Lucas. Para começar, meu filho, você é um vencedor. Você passou por milhares e milhares que estavam lutando para entrar, para chegar lá. Ali muitos deles ficaram na estrada, não conseguiram chegar na metade do caminho. Outros morreram, outros se estragaram, outros cansaram. Mas quando eles chegaram lá e viram que agora na barreira, eu vou atravessar a barreira, só um entrou. Fala assim comigo, sou eu, fala. É você. Você é o primeiro, você foi a primeira pessoa que, olha só, o primeiro momento da sua vida foi chamado de maratona. Já ouviu falar de maratona? Todo ano nós temos uma maratona aí, que a gente corre, o pessoal corre lá em São Paulo, eles correm para que eles se preparam o ano todinho para conseguir correr e ganhar e chegar no primeiro lugar. Você e eu também passamos uma maratona no ventre da mamãe e nós conseguimos vencer. Nós somos, fala assim, então, eu sou vencedor. Nós somos vencedores. A princípios nós somos vencedores. Agora nós estamos passando por outro processo. Então inicia a minha vida e a sua aqui, nesse ato. E esse ato é um ato prazeroso. É um contato entre um homem e uma mulher. Isso é um diferencial. Foi feito por Deus. Para quê? Para iniciar uma geração. Para confirmar uma geração. Olha lá, tá na cela lá. Olha o coraçãozinho. Coisa mais linda. Olha o coraçãozinho dele, ó, batendo. Sabia que um coração de uma criança nessa fase aí bate mais de 200 batida por mil. Para vocês verem o tanto que as coisas de Deus é linda e maravilhosa. Olha lá, a criança está sendo formada no ventre da mamãe. É uma das coisas, irmãos, que a ciência não consegue explicar ainda da forma que tem que ser explicada. Para vocês terem ideia, as pessoas, eles queriam saber de onde que eles veem. A vida das pessoas, dos cientistas, dos religiosos que nos antecederam, é saber de onde que eles veem, como que eles estão aqui. Teve um pessoal aí, depois lá no outro vídeo, eu até acho que eu passei para vocês na escola, eu mostro, as pessoas que descobriram, que acharam que o homem veio do pênis. Acharam que o homem veio do pênis. E sabe o que eles fizeram lá? Eles pegavam e fabricavam, porque eles queriam adorar, eles queriam fazer uma adoração para aquele que criou. E aí eles achavam que era o pênis, né? Então sabe o que eles fizeram? Fizeram imagem de pênis. Você já ouviu falar de um trem desse? E adoravam o pênis. Para vocês verem a ignorância do ser humano buscando entender de onde que ele veio. Até hoje tem pessoas ignorantes. É claro que não chega a tal ponto, provavelmente eu acho que não, né? Mas já teve. Mas olha só, para vocês verem que maravilha. Esse aí é o processo mais lindo e maravilhoso que a ciência até hoje está buscando entender. Como é que cresce ossos dentro do ventre de uma pessoa, se não é Deus que faz um negócio desse. Para vocês verem que maravilha lá, a mamãe. Então, olha ele aí, já chegou. Eu acho isso uma coisa especial. Cadê a missionária Lúcia? Não está aí não? Tá com as meninas? Olha só que maravilha. Isso aqui, irmãos, agora eu tenho que voltar lá de novo na escola. Vamos lá. Então vocês entenderam essa parte aqui? Eu quero que vocês entendam uma coisa. A primeira coisa que eu e você veio fazer aqui, porque nós somos princípio dela. Nós somos princípio. De onde que nós viemos? Quem pode me falar aí? Quem pode me falar de onde nós viemos?
Aí vocês vão falar, do pênis? Do gozo, não foi isso? Hein? Foi do gozo, não foi? Prazer. Do prazer, aí ó, pronto. Custava dizer do prazer? É prazer ou não é? Então nós viemos do gozo, do prazer. Foi o primeiro momento, nós somos oriundo de lá. Então a gente vai viver a vida toda buscando o quê? Prazer. Nós vamos viver a vida toda buscando prazer. Nós vamos ter que trabalhar isso. Mas por que o senhor está dizendo isso, irmão? É para eu e você começar a entender que tudo, irmão, isso vai depender de cada formação de caráter, de pessoa, de movimento, mas ela vai estar sempre buscando alguma coisa que traz um prazer para ela. Até ela tem que sentir prazer. E esse momento aqui é um momento importante. Preste atenção nisso. Ó, o que a criança está fazendo? O que ela está fazendo? Mamando. Agora ela saiu do ventre da mamãe. E para que serve mamar? Para encher o bucho. Para quê? Para se alimentar. E vocês acham que ela sente prazer em encher o bucho? Claro, por quê? Porque ela quer viver. Quem quer viver aí? O ser humano, ele busca todo momento viver e ter prazer. Então ele está vivendo. O alimento alimenta ele, ele vive. E ele tem o prazer de alimentar. Aí a mamãe às vezes vai pensar assim, não, mas ele está amamentando. Isso aqui já é, irmãos, as fases que Freud vai dizer. E vai fazer aqui um trabalho, que ele vai fazer um trabalho de ideia da formação de caráter da criança, igual eu falei para vocês, dessa formação, ou seja, aquilo que vai acontecer, que a criança não vai se formar o caráter aqui, mas o caráter da pessoa vai ser formado aqui, segundo Freud. Agora vocês imaginam como é que o meu caráter vai poder ser formado quando eu nasci, quando eu estava na barriga da minha mãe ainda, mas ele vai iniciar lá. Existe uma psicologia chamada transcendental, que inclusive está sendo uma clínica nova agora, de mais ou menos de meados de 2015 para cá. É transcendental porque começaram a fazer o tratamento psicológico das crianças no ventre. Porque as crianças que recebem descarga na barriga, elas vão trazer isso à tona. Por exemplo, uma pessoa que usou substância psicoativa durante o tempo que a criança estava no ventre, essa criança vai ter problema? Vai. Inclusive é tomado remédio para abstinência quando nasce. Se a mãe usa substância, a criança nasce doidona. Vou dizer assim, meio arcaico, né? Mas vai ficar ela vai ficar ansiosa, ela vai ficar então já toma medicação para isso. Fora isso, uma pessoa que vive num bairro cheio de problema, cheio de agonia, que tem tiro toda hora, tem gente correndo polícia, barulho de sirene de polícia, e a pessoa buchuda com nenenzinho, você acha que a criança não vive aquilo? Ela vive a aflição da mãe, vive o barulho. E essas coisas ela vai fazer, ela não tem controle sobre isso e nunca vai ter. Mas segundo a psicanálise, isso está indo lá para onde? Por que eu falei daqueles 3 negócios? Está indo para onde? O disco rígido inconsciente. Tudo está sendo guardado lá. Aquela caixa preta que eu falei para vocês, que é um caixote, está sendo guardado. Criança não sabe de nada, criança está no ventre da mãe, mas o foguete, o barulho, as brigas, as confusão, está tudo sendo guardado. E mais na frente isso vai transformar em gatilhos. Quem está entendendo já aí? Essa criança está amamentando, ela precisa do seio da mãe para amamentar. E segundo a psicanálise, esse trabalho aqui, que é uma fase chamada fase oral. Fase oral, por quê? Porque essa criança está buscando prazer. E o prazer, ele está fixado, que está nesse momento na boca.
Essa criança está sentindo, olha só, ela está mamando o peito, ela vai fazer, eu vou explicar isso melhor aqui, porque eu vou ter que fazer essa leitura. Preste atenção, se vocês conseguirem ler, vocês leem também. O objeto do libido, fala comigo, libido. O libido, irmãos, é o hormônio, ou seja, a essência que traz essa criança ter prazer. Esse libido aqui, ele não é ainda, ele não tem nada a ver com a questão da sexualidade, tá? Mas ele tem a ver sim com o prazer de contato. A criança já sente isso, ó. O objeto da libido aqui é o seio materno, que tem como objetivo inicial a sanção da fome. Porém, o ato de buscar o seio está além da questão da sobrevivência. Então não é só sobreviver do seio, mas ele quer mais, ele quer aquilo que eu tinha acabado de dizer para vocês, amém? Vem daí a satisfação de um prazer erótico. Aí você vai pensar que é aquele negócio que vocês já ouviram falar lá nos... Não, mas olha só, sem que isto detone, ou seja, denote um conteúdo genital, ou seja, ele está sentindo prazer sem vocês imaginar. É um prazer aqui, ó. É uma questão de quê? Porque ele está buscando isso. O bebê está buscando isso. Ele está se satisfazendo, ele está caçando uma maneira de viver, sobreviver, porque ele agora quer viver. Quem quer viver, fala amém. Amém. Graças a Deus por isso. Ninguém quer morrer aqui, né? Porque tem muita gente aí querendo voltar para o ventre. Irmãos, a questão de depressão chama-se voltar de novo para a escuridão do ventre. Isso aí não é mito, é sério. A pessoa não quer mais viver, ficou com preguiça de viver, agora ela entra em depressão. Depressão é voltar, deprimir é voltar. Então voltar para o ventre de novo. Por isso que tem muitas pessoas que estão se tirando a vida, auto-extermínio, porque elas não querem mais viver, está perdendo a vontade, porque às vezes muitas frustrações, muitas coisas que elas recebeu durante a caminhada, e agora ela não quer viver mais. Mas tem até pastor suicidando também, quem já ouviu falar disso? Tem, pastor, por causa de quê? Nós vamos ter que trabalhar isso. E aí aqui, essa criança aqui, ela está sugando, está trazendo o que ela busca de prazer, esse relacionamento, ela vai fazer um relacionamento entre isso, dessa mãe e ela. A Pérola está nesse movimento. Depois eu vou falar para vocês a fase da Pérola. A Pérola é minha filha, você já ouviu ela aqui? Ela mama até hoje, está com 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses. E é um trabalho que eu e a minha esposa tem que fazer, porque já tem problema, eu tenho um problema seríssimo com isso. Estou trazendo a minha filha para a escola, como ensejo. Agora ela não quer mais passear comigo. Aí a mãe falou, mas por que ela não quer passear comigo sozinha, sair dentro do carro comigo para passear? Antes ela ia, agora não quer mais não. Aí a mãe não entende, mas eu sei o que é, porque é a fase. Porque é a fase que ela precisa ser desligada da mãe, mas ela não tá, ela está ligada na mãe ainda. Ela está ligada aonde? Na mãe. Ela levanta de manhã cedo, ela não quer papo com ninguém. Quem que ela quer? A mãe. Porque ela criou esse relacionamento profundo, de um relacionamento, quando isso se trata do filho homem, esse filho homem, ele vai ter essa mãe como um objeto dele. A filha também tem como objeto, por quê? Porque ela quer, um relacionamento profundo. Quem está entendendo, fala amém. Se não tiver, fica na sua, amém? Porque é isso aí mesmo. Aí vem a satisfação de um prazer, que a gente vai falar erótico, mas não tem nada a ver com a questão de genitais, tá? Não tem contato de genitais aqui, nem do masculino nem feminino. Mas a criança já está formando alguma coisa nesse sentido, porque ela já está saindo com vontade de viver e ter prazer. Lembra que eu falei que o nosso negócio aqui, nós viemos para ter prazer. Então o ser humano é isso aí. Assim Freud introduz a questão da amamentação como a necessidade biológica de ser alimentado, que não carrega somente tal objetivo. O bebê quer se nutrir não só de leite materno, como da relação afetiva e das suas necessidades emocionais, das necessidades emocionais. Deixa eu arrumar isso aqui. Bom, aí. Então vamos lá.
da relação afetiva e das suas necessidades emocionais, ao sentir a pele da mãe, ao ouvir a sua voz, ao perceber o seu olhar, ao ser aquecido por ela. Neste contato do seio da mãe com a boca da criança, temos o início do desenvolvimento de uma relação afetiva e sexual, responsável pela primeira erotização infantil. Isso é gravíssimo, irmãos. Gravíssimo por quê? Porque Freud está dizendo isso em uma clínica em meados de 1890. Agora, eu falando aqui para vocês que uma criança já tem esse tipo de comportamento do jeito que eu estou falando para vocês, tem gente que está assustando. Imagine naquela época ele traçando aqui essa teoria no meio de cientistas daquela época. Sabe o que aconteceu com ele? Foi expulso, mandaram fechar a clínica dele, foi perseguido naquela época por causa dessa teoria, mas foi comprovada, por isso que está até hoje. Aí vem a psicologia, a psiquiatria. Quem está entendendo fala amém. Amém. Mas vamos prosseguindo, para vocês não ficarem muito assustados. Estou vendo que vocês estão muito assustados com a matéria. Queria falar de Jesus hoje, né? Jesus é bom, maravilhoso, mas ele é maravilhoso. Quem quer que ele é, fala amém. Vamos prosseguir aqui. À medida que a criança atinge um ganho rudimentar, ou seja, vai crescendo os movimentos, com a finalidade de superar a sensação de ausência do objeto de seu desejo. Quem que é o objeto do desejo dela? Quem que é o objeto do desejo da mãe aqui? A mãe e o seio, né? O seio, ela começa a se utilizar de artifício para supor um controle sobre o desaparecimento transitório da figura da mãe. Essa criança, ela vai, com o tempo, ela vai procurar outro artifício, porque ela agora não vai ficar fixada naquela mãe. É o que eu acabei de falar da pérola, tá? Desse modo, ela fará o uso de outros objetos, ou seja, como forma de estímulo, dando início ao autoeretismo. O que ela está fazendo? Ela agora não está esperando mais uma mãe, mas ela quer dar um jeito de outro tipo de fazer isso. Ela vai autoerotizar. Isso é coisa de gente grande faz isso. Comportamento, tá? Para eu não. Né? Então, vamos lá. A fixação. Onde eu terminei aqui? A vida vai se dirigindo a qualquer objeto que tá. Sensação de dependência. Fixação do bebê nessa fase faz com que o indivíduo seja preso a hábitos relacionados com seu... Gente, onde eu estou aqui? Autoeretizar lá em cima. No início, autoerotismo. Você parou aí? Aí vai seguir. Seria o caso da chupeta, ou o próprio... Tá aqui. Você vai continuar aí. Desse modo, ela fará o uso de outros objetos de forma de estímulo, dando início ao erotismo. Seria o caso da chupeta ou do próprio dedo, que assim a libido vai se dirigindo a qualquer objeto que possa ser sugado, dando a ela a sensação de independência do mundo externo. Ela está fugindo, tá? Ela está caçando jeito de se virar sozinha. E o que ela vai fazer? Essa criança dessa idade, gente, ela tem de 0 a 1 ano. O que ela vai fazer? Ela vai pegar todas as coisas e vai colocar onde? Na boca. E ela vai fazer, primeiro ela vai pegar o dedo, ela vai falar, mãe, não te quero não, ó. Mas aí logo ela vai lá na mamãe, porque o peitinho dela, mamãe,
A Pérola fala assim, quer peito, não quer peito. Aí ela vai usar a mamadeira, vai usar uma chupeta, mas vai usar o dedo, tá? E isso são comportamentos, irmãos, segundo Freud, que vai fazer o quê? Vai indo para a caixa preta, vai indo para o inconsciente. Agora tem que haver alguma coisa para ser feita aqui, né? Assim a libido vai dirigindo ao objeto que passa a ser sujeito, dando a ela a sensação de independência do mundo externo. A fixação do bebê nesta fase faz com que o indivíduo esteja preso a hábitos relacionados com o seu órgão representante, ou seja, a boca. Assim, estaremos falando de pessoas que bebem ou comem demais e que falam muito ou fumam. Então, alguns hábitos que é fixado nessa fase, que a pessoa inconscientemente fica presa, se não funcionar esse negócio direito, desse desligamento, dessas fases, essa pessoa vai ter hábitos que vai seguir ela, que vai ser gatilhos. Lembra do inconsciente? Que vai ficar preso. Sabe por quê? Porque se não trabalhar esse negócio da maneira correta, vai ter problema. E eu vou lembrar vocês de algumas coisas que a mamãe fez. Quem já lembra da mamãe ter colocado pimenta no peito para tirar o peito? Quem lembra desse negócio? A criança está ali com um objeto que ela tem uma fixação direta, que é essa mãe, e esse peito, ela vive por ele, ela tem prazer por ele, mas um dia ela vai chegar no prazer dela e vai meter o bocão lá e tem pimenta, e aí? Eu estou dizendo inconscientemente falando, ela vai guardar isso inconsciente, porque não é a forma correta. Aí eu vou ter um problema posteriormente. E se eu ficar fixada nesse negócio desse peito, eu também tenho que trabalhar essa retirada. Por quê? Porque é um tratamento. Isso é um tratamento de formação que vai acontecer posteriormente. Porque se eu não trabalhar isso direito, lá na frente eu vou ter problema. Se eu ficar preso nesse negócio. E isso dentro das questões da sexualidade, que é o principal, porque é busca de prazer. Aí vai ter pessoas aí que vai ter certos desejos eróticos assoberbados, que às vezes nos sente de um jeito e quer sentir de outro. Por causa de quê? Por causa dessa fase. Às vezes pessoas que o uso da substância psicoativa está relacionado a isso, do cigarro, da bebida, das coisas que é colocado o prazer fixado na boca. Está aqui, ó. Fala amém. Amém. Quem está entendendo, fala amém. Amém. Essa é a primeira fase que Freud vai dizer, fase oral. Fase das coisas que a fixação ou o libido, o prazer está relacionado na boca. A outra fase, vamos lá. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre essa fase? Tem? Tem alguma curiosidade? Alguma pergunta de curiosidade? Pode fazê-las? Então vamos lá. O que esse menino está fazendo? Polícia. É bombeiro. O que esse menino está fazendo? Tá o quê? Fazendo cocô, tá no perigo, fazendo cocô. Ah, cocô. As necessidades fisiológicas, que é completamente compreensível, né? Todo mundo faz. E ele tá vendo um jornalzinho também, esse menino. Tá vendo o jornal. Quem já cagou vendo jornal? Quem já cagou vendo jornal? Mas celular. Não, antigamente era jornal, hoje é celular. Eu tô perguntando quem é da antiga. Que levou o jornal, levava o jornal, a revista lá tinha já chegava lá e pá! 2 horas cagando, vendo jornal. Quem acha prazeroso? Passa uma idiota. Então, irmãos, aqui é
relacionado. O prazer agora que estava lá na boca, a criança vai começar a mudar ele não vai mais, ele vai sair da fase oral e vai passar para uma outra fase agora. E isso aqui é relacionado com o quê? Com a nossa bexiga, é relacionado com o intestino, que tem a ver com a nossa vida de hoje, que é relacionado com os nossos comportamentos também. Você já ouviu falar, que é muito fácil, que às vezes as pessoas ficam meio atentas a algumas palavras que a gente ouve aí, por exemplo, enfesado, fala comigo, enfesado. Quem já ficou enfesado aqui? Quem já ficou enfesado? Ninguém? Todo mundo fica enfesado aqui. Demais. Já? Brigou com o marido? Demais. A palavra enfesada, irmãos, a palavra enfesada é a pessoa braba, é ou não é? Que fica nervosa, xinga, briga todo mundo. A palavra enfesada é a pessoa cheia de bosta. Você está entendendo? Sim. A pessoa cheia de fezes. Por quê? Porque a fezes está entupindo o intestino, e o intestino, segundo a ciência, a medicina já comprova que nós temos um aparelho, nosso intestino tem a ver com o nosso cérebro, tá? Com os nossos comportamentos. Se nós não tivermos bem do intestino, nós não estamos bem aqui em cima também não, vamos ter problema. Então o enfesado é a pessoa que está com o bucho cheio de castripa, cheio de cocô. E ele tem problema com isso. O comportamento dele não vai ser normal, por isso que ele está enfesado. E o povo antigo chamava você de enfesado, você achava que não, né? Mas é isso, não é outra coisa. E a gente demora a ouvir um negócio desse, tem que ouvir depois de velho numa sala de aula, porque ninguém falou isso, né? Eu sabia. Você sabia, né? Então, a segunda fase, que é a fase anal. Por que anal? Porque vem desse relacionamento agora de cocô, de sair para fora, de voltar, de movimentação. Essa fase é de 1 a 3 anos de idade. A pérola tem que passar para essa fase agora. Se eu mais a esposa não conseguir passar, nós vamos ter problema com ela. Porque ela já está fixada na mãe, ela não quer mais sair com o papai. Por quê? Porque ela está precisando de fazer uma castração, que eu vou falar sobre isso no próximo movimento aqui, que é a mais importante da vida, que é a castração, tá? Mas nós vamos falar sobre a fase anal. Vamos falar sobre a fase anal. Nessa fase se inicia uma intervenção, ou seja, uma inversão de demanda. Agora, quem solicita é a mãe, e não mais a criança. Ao iniciar o treinamento do uso do banheiro, a mãe pede pelas fezes, que para a criança são manifestações que ela pode dar ou negar. Ora, como presente, ora como algo agressivo. Essa produção tem para a criança um grande valor, porque são objetos que vêm de dentro do seu corpo e que, de certa forma, fazem parte de si, proporcionando um alto nível de prazer em sua produção. Ela tem prazer agora de produzir cocô. A criança agora tem um prazer, mas por quê? Porque agora inverteu o negócio, agora é a mãe que quer que ela faz. É a mãe que quer que ela tenha esse relacionamento. Agora não é mais a criança, pulou para o outro lado. Agora ela quer o quê? Ela tem um relacionamento com essa mãe, ou de bom ou de ruim. Ou ela faz com a mãe ou não faz. Então isso aqui, segundo Freud, vocês vão pensar, isso é loucura, isso é aquilo, mas é comprovado. É um relacionamento. Se ela vai dar esse cocô para ela ou se não vai. Você pode observar aí que antes a criança, ela não estava nem aí pro cocô dela. Ela até comia ele. Comia ou não comia? Quem já comeu cocô aqui? Deixa eu ver quem comeu. Pergunta sua mãe para ver se você não comeu. Tirou da fralda e comeu na fase oral. A fase oral comia, porque tudo era prazer, de colocar a bosta na boca. Coloca ou não coloca? Porque é prazer, não estava nem pro gosto.
Ela queria era colocar na boca, tudo que vinha botar na boca, a fase oral. Mas a fase anal não, a fase anal agora ela tem o prazer de produzir, agora ela vai entregar ou não. A mamãe, a esposa é doidinha que a pedra faz a necessidade fisiológica. Pergunta pra ela se não é. Cagou, minha filha, cagou. E ela, caguei não. Ela dá ou não, é um produto que ela fez. Isso aqui está relacionado àquilo que eu tenho para dar, aquilo que eu tenho que segurar. É um relacionamento que está acontecendo ali, porque é a primeira produção que ela tem. Ela sabe que está vindo de dentro dela, é meu, eu dou se eu quiser. É uma produção, é assim que vai acontecer na sua família. Como que é seu nome? Eu esqueço. Kathleen. Você trabalha, você gera alguma coisa, alguém precisa da sua mão de obra, você dá ou não, é o que você, é meu, eu dou se eu quiser. Principalmente as pessoas que trabalham hoje, que não conseguem trabalhar carteira assinada. Por quê? Porque ela não teve um relacionamento afetivo normal, da forma correta nesse momento, ou segurou demais ou não segurou. Tem pessoas, irmãos, com a mão fechada, pão dura, que não gasta por causa desse momento aqui, ó. Essa fase é a fase que prende a pessoa nas coisas materiais. Eu entrego ou não entrego? Eu fecho a mão ou não fecho? Então isso aqui está relacionado. Isso é muito importante. E isso é algo que acontece na vida toda. É bem simplesinho. A criança passa a ter prazer em manter as fezes em seu intestino. Ou seja, é meu, eu faço, eu dou para quem eu quero. Então, se der, se saber pedir, eu vou dar. Aí caga, a mãe fica feliz, cagou. Aí tem criança, irmãos, que vai passar dessa fase, que fica feliz que cagou, mas lá na frente a mãe bate na criança porque cagou. E aí? A criança fala assim, agora eu vou dar cocô para minha mãe, porque ela achou bom de eu dar o cocô para ela. Mas lá na frente ela vai e caga, a mãe chama, menina fedida! E bate na criança. Esse aí é um comportamento que vai lá para dentro do inconsciente. Ela começa a se pregar agora não vou dar mais não, eu vou apanhar agora se eu der. É onde ela se fecha, onde a pessoa retrai. E nessa fase ela retrai a vida toda, para depois a gente, como psicanalista, consertar, dá trabalho. Às vezes não tem como consertar. O psicanalista, o psicólogo não consegue trabalhar essas áreas. É por isso que nós temos que fazer um chamado, tanto o psicólogo quanto a psicanálise, faz o quê? A entrevista da pessoa, que é chamada de anamnese. O que é anamnese? A anamnese é levar a pessoa aonde ela adoeceu. E a maioria das pessoas adoece nessas fases. Aí como que você vai levar a criança lá para essa fase? Mas a gente vai ter e vai falar sobre isso mais na frente. Amém? Terminando aqui. Como se inicia nessa fase a ideia de poder e de controle? Percebemos que quando o adulto se encontra fixado na fase anal, a avareza inevitavelmente estará presente. Lembramos que o dinheiro é propriamente dito como sujo e está fortemente atrelado à ideia do poder. Então eu falei sobre isso aqui, tem mais coisa, mas como esse aqui eu tirei bastante, só estou fazendo só passando por cima. Então essa fase, o dinheiro tem a ver com isso. As pessoas que amarram, que não tem, as pessoas que ficam presas, às vezes não conseguem controlar o que tem, ou acaba com tudo, ou então não sabe. As pessoas que às vezes faz uma coisa hoje, amanhã faz outra, amanhã faz outra, amanhã faz outra, nunca que consegue controlar, ter um alvo por causa dessas fases, porque foram mal ajeitadas. Mas se ela não sabe disso, se ela passar a saber através do psicanalista, mas vocês estão perguntando o que isso tem a ver com o capelão. Eu estou falando de nós, os nossos comportamentos. Você e eu, nós passamos por essas fases. Quem passou por essas fases? Vocês não pulou elas, pulou? Ninguém aqui pulou essa fase. A fase anal, a fase oral, a fase anal. Eu e você passou por ela. Então nós temos esses comportamentos. Provavelmente sim, provavelmente não. Então isso aqui é uma ideia psicanalítica da clínica freudiana. Até aqui está tudo bem? Está dando para entender aí? Você que está aí do outro lado, está falando que esse professor é meio doido, né? Não. É a ciência. Vai lá e busca.
E isso vai ter a ver com nós, nosso trabalho, porque nós estamos conhecendo nós mesmos, nós estamos oriundos disso aqui. É até bom o Lucas estar aqui também, viu, Lucas? Vai ficar PhD no assunto agora. Amém? O que vocês estão vendo aí agora, nessa imagem? Meu Jesus, olha o que o irmão divino. O que o irmão divino está mostrando aqui na igreja? Sangue de Jesus tem poder. Essa é a fase fálica. Fala comigo, fálica. É a fase que a criança fala? É a fase que a criança começa Despertando a curiosidade, né? Hã? Já está despertando a curiosidade, né, Will? Por que você tem assim e eu não tenho? É, exatamente. Por que o seu é assim e o meu não é? Você passou por essa fase? Quem passou? Claro, todos nós passamos. E naquela época, hoje ainda tem muita facilidade das pessoas aprender, só clicar na internet. Mas naquela época podia? A mamãe falava sobre esse assunto? Tinha na internet? E no rádio? Rádio Difusora de Goiânia. Quem lembra da Rádio Difusora? Rádio. Era rádio. A TV era preto e branco, ninguém falava sobre isso. Se falasse para a mamãe algum negócio desse, eles fechavam a cara e... menino. Mamãe falava desse jeito. E saía de perto. Então, a fase fálica, ela está na faixa etária de 3 a 6 anos. Fala de 3 a 6 anos. A zona erógena aqui agora ela vai mudar, irmãos. Agora ela não está mais no cocô, nos efíteis, na bexiga. Agora ela está transferindo devagarzinho, porque esta criança agora, ela está passando para uma outra fase diferente. Essa curiosidade, como a irmã falou, é verdade. Ela quer saber o motivo de qual que ela tem um negócio dela lá é diferente dele. A fase fálica, de forte comportamento narcisista, acompanha a saída da fase anterior, acompanha a saída da fase anterior e vai até o 6º ano de idade. Então ela vai sair daquela que é da anal e vai até os 6 anos de idade. É o período conhecido pelos porquês. O que? Curiosidade. Por quê? Por quê? Mas não pode perguntar? A mamãe então tem que procurar na internet. E os meninos já têm um jeito de buscar, eles buscam. Onde as crianças começam a explorar o próprio corpo, havendo como consequência o aumento da curiosidade sobre as diferenças entre os sexos e, com isso, o descobrimento das diferenças anatômicas entre meninas e meninos. Aí o menino tem lá o fal, né? Porque a fálica aqui é do fal, não é da fala. Pênis é fal. Quem já ouviu falar que pênis é fal? Fal. Por isso que a adoração do povo do fal lá, vou dar lá o fal. Então, o nome fal é pênis, viu, irmãos? Então a criança vai ver, descobrir que ele tem um pênis e ela não tem, né? Como nessa fase a libido erotiza os órgãos genitais e as crianças percebem que pode extrair grandes prazeres de seus órgãos sexuais, apresentando assim um forte desejo de manipulá-los, é natural que os pais se deparem com algum episódio de masturbação. Essa fase já começa, porque eles começam a transferir esse negócio agora para os órgãos. E aí tem esse negócio que a mamãe de vez em quando pega atrás da porta, a menina mexendo, tá? Quem acha que acontece? Vamos ver se vocês sabem se acontece. Acontece. Então agora está mudando, essa criança está mudando. E problema é agora, que é o problema. Porque essa é a mais importante das fases, viu? Já disse para vocês, tá? Eu não consigo, talvez, dar essa aula toda. Mas eu tenho ela. Se vocês quiserem terminar de assistir depois, tá? Mas eu vou terminar pelo menos essa aqui. Porque ela é muito importante, ela é a principal. Preste atenção.
Talvez já devemos salientar aqui que, de acordo com a proposta de Freud, nenhuma criança estará livre do complexo de Édipo. Ele vai falar aqui que eu pulei aqui, essa fase combina com o período do complexo de Édipo e com o complexo de castração. A castração foi o que eu falei para vocês, que essa criança vai ter que ser castrada. Mas o complexo de Édipo é um complexo que vocês precisam de buscar para vocês conhecerem o que é. Eu vou falar um pouquinho dele agora, tá? O que é o complexo? Todas as crianças vão passar por esse complexo. Então, inconscientemente falando, se as crianças vão passar por isso, nós passamos por isso. Vocês vão entender que nós passamos, tá? Talvez já devemos salientar aqui que essas crianças, segundo Freud, vai passar por essa situação. Seja ela positiva ou negativa, é um fator de extrema importância, capaz de marcar profundamente a vida do indivíduo, porque ela pode passar sendo positivo, pode passar sendo negativo. A evolução normal do complexo de Édipo. Preste atenção. O menino se liga à mãe através dos cuidados e carinho que ela despende, ou seja, entrega para ele. Ele não ligou nela lá embaixo, lá no começo. Ele fez uma ligação direta com ela, fez ou não fez? Agora essa mãe é o objeto dele. Ele manipulou ela. Sabe que menino manipula? Ele chora. Aí ele descobre que a mamãe... Beleza. Mamar. Mamãe sai. Ele já sabe, isso é manipular. Ele está trabalhando isso. Então ele já tem esse objeto, ele sabe como é que funciona, sabe como é que ganha, sabe como é que não, de vez em quando leva umas palmadas, né? Não pode bater não, senão o conceito tutelar pega. Vamos lá. Aí então começa isso, né? Vamos lá. Com o tempo, ele passa a querê-la totalmente para ele. Então o menino, está falando do menino homem, tá? Mas as mulheres também é a mesma coisa. Aí começa a coisa psicológica, né? Aí ela quer minha, é meu objeto, é meu, eu tenho que controlar, por isso que eu falo. Aí, isso é o complexo de Édipo, gente. Ao descobrir o pai como interferência nessa relação, outra pessoa que também ama a sua mãe, e ele se transforma em um rival, aí esse pai já não é meu amigo mais. O que está acontecendo com a Pérola? Eu não sou amigo dela mais. Essa fase que está vindo agora, ela quer a mãe só para ela. Então ela acha bom eu sair e vazar de casa. Ela não quer ir comigo não. Ela quer ficar com a mãe. E é o momento que inicia esse processo. Ela está nas fases certinhas. Então é um tratamento. Ela tá, essa mãe é minha, ela é minha. Por isso que ela tem esse comportamento. Então a criança pega isso para ela. E o filho homem, gente, olha, presta atenção. Aí Freud vai dizer que esse filho homem, ele vai ficar tão fixado nessa mãe que ele vai brigar com o pai por causa dela. Num relacionamento amoroso. Ixi, pastor, que isso? De fixação. E o complexo de Édipo é isso. Ela é minha, pronto, acabou, é minha. E segundo Freud, e vocês vão prestar atenção na vida de vocês aí, homens, que o homem, o filho homem, irmão Raimundo, ele vai procurar uma mãe para ele a vida toda, para ser a sua esposa. O homem, ele vai relacionar. Você quer falar? Fala. Então isso aí, pastor, que o senhor está falando, né? Referente à Pérola, é filho do senhor com a missionária, está no mesmo lar. Então isso pode acontecer. Eu vou conhecer uma moça que tem um filho homem. Pode acontecer que deu ciúme, então, da parte dele. Piorou ainda. Porque você não está dentro do programa da família. Porque esse aí está lá, do lado. Mas ainda você vai ser um intruso maior ainda. Porque você saiu de qualquer lugar. Você vai ser inimigo mortal dele. Porque esse menino na castração, ele vai ter que ou aceitar esse pai ou não aceitar. Se ele não aceitar, ele vai ter problema. Ele tem que aceitar.
Então é isso que vai acontecer segundo o complexo de Édipo, porque ele quer a mãe para ele, é minha, pronto, acabou. Esse pai chegou aqui, esse pai está tentando fugir, ele está tentando botar esse pai fora do caminho dele. Mas o que vai acontecer posteriormente? Olha, quando ele descobre o pai, né? Aí o pai ama a mãe também, ele vai ser rival desse pai um período, mas só que ele perde a guerra. Olha o que ele vai fazer. Ainda que ele queira só para si, percebe que a mãe já tem um marido, ela já tem um companheiro que é o pai dele. Aí o certo da castração, segundo o complexo de Édipo, é o quê? Ele não pode casar com essa mãe. Ela já é casada. Aí, desejando eliminar o rival importuno, ele percebe que ele é mais poderoso e passa a admirar a ele as suas qualidades, que é a qualidade do pai. Então o certo é isso, o filho vai fazer isso. Ele vai pegar esse pai, vai ser rival dele, mas ele vai perceber uma hora, fala, poxa, ele ganhou, ele é bom no negócio, ele já tem ela, então eu vou começar a perceber, eu quero ser igual a ele. E ele passa a admirá-lo. O que o senhor quer dizer com isso, irmão divino? Os nossos filhos, irmãos, eles têm que fazer isso normalmente, que isso chama de castração. Está certinho, não pode ser diferente. É o círculo da vida. Eles vão ter todo esse mal porque estão procurando prazer, e o prazer, ele está procurando prazer, e agora ele chega aqui, ele vai ter que largar esse negócio, dividir com o pai. Mas esse pai é o meu pai, ele está do meu lado, então eu vou seguir, vou ser igual a ele. O filho, presbítero, ele tem que seguir o pai, pensando que vai ser igual a ele, para ser a castração certa. Assim também a filha também vai entender lá na frente, porque a filha vai ter uma fixação no pai, ao contrário, ela vai ter uma fixação nesse pai também num certo período, mas ela tem que ficar parecida com a mãe, ela é igual à mãe, ela não pode ser igual ao pai, e nem o filho pode ser igual à mãe, porque se ele não sair dessa fase, segundo Freud, aí alguém ali do outro lado vai brigar comigo. Mas não vai brigar com quem escreveu o livro da sexualidade infantil. Vai brigar lá com Freud, que escreveu esse livro lá em 1895. Sexualidade infantil. Aí eles vão fazer o quê? Se essa criança não querer ser parecida com o pai, ela vai ser homossexual. Ela pode ter comportamento homossexual. Vou falar assim, ela pode ter comportamento homossexual. Por quê? Porque ela vai lavar vazia. Ela não saiu ela quer ficar igual a mãe. Vai lavar vazia. Não estou dizendo que os filhos não podem lavar vazia, mas vai fazer as coisas do jeito que a mãe faz. Ela vai começar a fixar naquilo ali. A filha, ela vai ter que fugir também, porque se ela ficar querendo seguir o pai, o paizão, ela vai querer ser homem. Esse aqui é aonde o Freud vai dizer que existe esse tipo de comportamento de fixação. Se não for feito da forma correta, se essa castração não for feita da forma correta, vai haver problemas. E é problema gravíssimo. Não é só isso que eu estou falando, não. É N problemas. Por quê? Nós estamos falando do comportamento do consciente, do inconsciente, do pré-consciente. Quem lembra disso? Essa criança ainda não tem não tem nada ainda de pré-consciente, ela não aprendeu a cor direito, ela não aprendeu essas coisas direito, ela vai parar, ela só está sugando as coisas neste momento por causa desses atos de comportamento e de ligação afetiva, mas ela vai ter um momento que ela vai parar só para trabalhar essa parte que é o pré-consciente, porque ela está produzindo isso inconscientemente. É o que você entrega para ela que ela recebe. Ela não foi na escola ainda, ela não foi ainda aprender, ela não recebeu ainda as reprimendas, ela vai fazer isso depois. Aí aqui está dizendo o quê? Que esse comportamento ele pode ter um diferencial na vida. Agora vamos terminar aqui dessa parte aqui o menino sai, o menino vai se tornando independente e se desligando da mãe, deixando de competir com o pai e se
interessando por outras mulheres. E ele vai procurar uma mãe lá fora. E se você observar, você pode perceber que você procurou, não sei se encontrou uma pessoa parecida com sua mãe, a vida toda, para achar. Não é sempre que vai achar, mas ele vai querer uma mãe para ele casar com ela, por causa da fixação. Assim também a filha também, ela vai procurar também. Tem alguém que tem uma pergunta para fazer aqui? Tem? Alguém pergunta? Não. Então aqui está a fase da castração. Só concluindo. O que é castração? É o corte. Mas não é o corte do bilauzinho do menino, do falo da criança. É o corte diferente. É o corte de uma fase para outra. Porque você chegou nessa fase aqui, a fase da castração, do complexo de Édipo, se ele não atravessar aqui, ele pode ser ele agora vai atravessar agora para uma fase de aprendizado, de latência. A próxima fase agora é a fase da latência. O que é latência? Todo esse movimento que eu falei aqui de desejo que ele tinha, de erotização, vai agora ser transferido, ele vai ser absorvido, ele vai guardar isso para outra coisa. Agora ele vai tirar esse negócio da mente dele, do pensamento dele, não tem mais, ele já fez ali. O que ele tinha de receber, ele já recebeu. Se ele chegou aqui, não foi castrado, ele não partiu para o lado da mãe e o pai para o lado direitinho, ele vai ter um problema. Eu falei para vocês uma certa feita que eu fiz uma análise de um matador de taxista. Quem lembra que eu falei? Do matador de taxista. O matador de taxista estava numa fases dessa. Na época ele estava numa fases dessa aqui. Ele não tinha passado ainda na castração. Ele tinha um problema seríssimo no crescimento dentro da casa do pai. Ele viu o padrasto batendo na mãe. Ele batia na mãe. O que ele fez nessa época? Ele fez o que? Ele falou: quando eu crescer eu vou matar esse cara, porque ele está batendo em quem? No meu amor, na minha paixão, na minha pessoa. Então ele falou: eu vou tirar, eu vou matar ele. E ele fixou nisso. Aí ele não atravessou, porque ele não tinha pai, ele não tinha situação, ele não fez castração. Ele ficou de uma certa forma psicótico. Ou seja, ele tem um problema seríssimo. Ele não fez uma formação do seu pré-consciente. O inconsciente dele ficou passando e voltando. O que ele fez? Ele armou um dia lá, ele está lá roubando casa, roubando supermercado e etc. Beleza, está tudo bem por aí, ele só roubava. Pegou um 120, um 55, pegou um 57 porque estava armado. Mas um dia ele entrou num motorista de táxi e pegou um 121. Por quê? Porque ele matou a pessoa e tirou o dinheiro dele. Aí ele foi e matou mais outro motorista de táxi, depois matou mais um, matou 4 em Brasília. Chegou em Goiânia, matou mais 6. Ele se tornou prazer em matar motorista de táxi. Aí um dia faz lá no presídio, vamos fazer lá análise do menino. O menino vai falar para nós o que aconteceu nessa fase dele. O que? Me fala para mim qual que era a profissão do padrasto dele. Taxista. Então ele não estava matando as pessoas dentro do táxi, estava matando o padrasto, que ele falou que ia matar na fase que o inconsciente colocou como gatilho. Primeira vez ele sentia prazer, porque ele estava cumprindo aquilo que estava dentro dele. Isso é o gatilho. É as coisas que acontecem comigo e com você no dia a dia. Os problemas estão tudo relacionado a essas fases aqui, ó. Agora eu pergunto para vocês, que eu não gosto de falar isso, mas eu tenho que falar. Imagina uma pessoa que é amolestada na fase errada. É claro que nenhuma das fases é certa para molestar ou para cometer estupro com criança, com adolescente ou com pessoa nesse sentido. Agora imagine uma dessas que faz isso. Ela vai carregar esse trauma e ela nunca vai ser uma pessoa normal. Se ela, olha irmãos, é muito difícil hoje aqui na sala de aula, hoje em dia nós temos aí uma lei chamada Maria da Penha. Nós temos leis que tem, eu trabalho no CREAS, nós temos lá
Nós temos lá uma equipe que trabalha só com essa área. Mas antigamente não tinha isso não. Dentro do seio da família era estupro, tio, pai, tudo dentro de casa. Tendo relação sexual, molestando. E não tinha nenhuma denúncia. Como eu já disse, não tinha como denunciar. Agora os comportamentos dessas pessoas aí, ó, relacionado a isso, suportando esse trem lá dentro do inconsciente, e que às vezes hoje tem que ser capelão, e aí? Mesmo eu e você sendo religioso, sendo cristão, aceitou Jesus, mas nós estamos cheios de comportamento que veio de lá, veio dessa situação, e que uma hora eu e você vai encontrar com ele na estrada. Porque a psicanálise chama de contra-transferência. Se eu encontrar com ele na estrada, ele vai voltar para mim na hora, e na hora eu vou ter um choque, e eu não vou ter controle, porque isso é inconsciente. O rapaz que matava os taxistas era inconsciente, ele não sabia que estava matando o padrasto, ele nem lembrava mais dessa situação. Você acha que ele sabia que ele estava matando o padrasto, matando o taxista? Não, é o inconsciente que busca o prazer assoberbado a qualquer forma e a qualquer custo. Eu e você está sempre buscando esse prazer a qualquer forma e a qualquer custo. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós vamos tratar de outras pessoas. Nós vamos lidar com outras pessoas que também estão cheias de problemas, cheias de comportamento problemático. Eu não vou ser o expert para entender a vida e os problemas das pessoas, mas eu vou ter que aprender a me relacionar com elas. Mesmo que ela está cheia de problemas, cheia de coisas, eu vou ter que me aprender a lidar com isso, porque eu estou aprendendo aqui na escola de capelão. Eu estou me conhecendo. Eu não estou querendo dizer para vocês, irmãos, que vocês vão resolver o problema da vida de vocês, não. Não tem jeito de voltar atrás mais não. Já aconteceu. Mas eu tenho que entender o porquê que eu tenho os meus problemas, os meus devaneios. Na hora que eu for levar esse negócio para o outro, eu tenho que saber me controlar e saber até para onde que eu vou. Eu já falei para vocês que se vocês acharem que lá no presídio tem alguma coisa que dá contra-transferência, não vai para o presídio, vai para o hospital. Se você achar que lá no hospital tem alguma coisa que dá contra-transferência com os problemas, não vai para lá. Nos moradores, das pessoas em situação de rua, não vai, deixa esse quieto lá e vai para outro caminho. Porque se der um problema com você, você vai abrir uma ferida e depois não vai dar conta de fechar ela mais. Porque eu acabei de falar de coisa muito séria, que é abuso, problema de família, problema que nós, e eu e você viveu isso a vida toda. Eu estou falando porque eu vivi, eu já contei para vocês que eu fui criado dentro de um prostíbulo que a minha mãe fez, e eu morava dentro do puteiro. Era um boteco que vendia pão, passou a vender pinga, achou que não estava bom, trouxe as mulheres da BR para ficar lá, fez os contos, e aí no momento que eu vi, cresci com os homens fazendo sexo com as mulheres lá dentro da minha casa. Na hora que você entrava, eu só... Criança aqui, ó, não é agora não, eu tinha 3, 4, 5, 6 anos. E aí? Será que isso não guardou no meu inconsciente? Não ficou fixado? Meu pai era militar, meu pai não sabia controlar os devaneios dele, do problema que ele tinha, de tanto ter tirado vida de pessoas, queria tirar a vida dos filhos. De vez em quando ele queria matar o meu irmão, que não era filho dele. E aí eu entrava na frente, o tiro vinha em mim também. Passei por isso. Aí a minha mãe, que tinha quase essa altura aqui, pegava meu pai e uma vez jogou dentro da cisterna. A negona. Passei por isso, eu sei que vocês passaram de muitas coisas também. E agora nós queremos ser capelão. Só que nós estamos inconscientemente com isso tudo guardado como gatilho. É por isso que às vezes eu não dou certo com meu marido em certas coisas, e com a minha esposa. E ela tem um problema, eu também tenho. E às vezes esse relacionamento está no meio. Às vezes eu tenho um probleminha aqui, eu tenho um outro ali. Às vezes no problema sexual, no relacionamento sexual, está tudo atrapalhado por causa de alguns problemas nesse sentido. Hoje eu estava comentando isso com a minha esposa hoje. Foi hoje, meu bem, que nós estávamos no sofá lá, nós comentando sobre isso. Relacionamento sexual mesmo. Coisa que precisa ser tratado por causa de problema que a gente tem.
e que a sociedade está cheia, a igreja está cheia, está todo mundo cheio. Mas nós temos que aprender a lidar com isso, porque se nós formos sair daqui, da nossa presença, do nosso assunto e ir lá para fora, é pior, porque o que tem lá fora para nós é só podridão. Só que eu e você, irmãos, nós temos um compromisso do ID de Jesus e tratar de vidas, mas eu tenho que me tratar primeiro, eu tenho que cuidar de mim primeiro. Fala amém. Quem está entendendo? Vou passar bem rápido nessa fase, porque eu disse para vocês que a hora não vai dar. Então, essa fase que você está vendo aí, qual que é? Latência. O que é latência? Ó, freou. Negócio de sexualidade, negócio, o menininho, mas não está mais nem curioso mais de saber. Até na hora de fazer aqueles negócios que ele estava fazendo escondido da mamãe, eles vão acalmar mais agora. Por quê? Porque agora ele vai levar isso para quê? Para o conhecimento. Ele vai crescer agora, segundo Freud, ele vai crescer o superego. O que é o superego? É o que passa em cima do ego. É aquela muralha que eu falei para vocês, o pré-consciente. Ele vai crescer ele agora, ele vai encher ele de quê? De conhecimento. Ele vai agora para a escola, ele vai aprender. Então essas coisas, nessa fase aqui, essa fase é a fase de 6 a 9 anos. Ele vai sair daquela fase da castração agora abençoado, ele fez ela direitinho, agora ele vai parar agora para estudar, para conhecer. Por isso que ele está com o negócio aqui vendo o livro, agora esse negócio aqui vai mudar. E agora é um relacionamento do aprendizado, do conhecimento. Isso aconteceu com nós. Agora essa fase aqui, irmãos, é a fase que mais acontece abuso sexual na vida das crianças. De 6 a 9 anos. Principalmente aí dentro desses interior aí para baixo aí, dessa cidade profunda. Esse dia para trás nós atendemos uma menina indígena que estava aqui em abuso sexual. Trouxe por um caminhoneiro. Nós devolvemos ela de volta. Estava em abuso sexual. Estou dizendo, ainda assim, que lá nesses lugares aqui também tem. E dentro de casa, como eu já disse. E essa fase é a fase da latência, que ela vai guardar todas essas questões de sexualidade, esse negócio de libido, vai acabar e vai transferir para aprendizado. Tudo, essas crianças vão absorver. Você pode saber, tudo que elas vê, elas vão aprender nessas fases. Ela vai olhar, vai aprender, ela vai ouvir, tem até, toma cuidado com o que você faz perto de uma criança nesse período, porque elas absorvem, ela pega. Por isso que esses meninos são experts no celular, você já viu? Ele vê o celular rapidinho, eles já sabe tudo, conhece tudo. E a gente fala bobão, mas eles conhecem tudo, porque eles aprendem rápido. Eles estão crescendo 24 horas buscando conhecimento. É aqui, essa fase, ó. Aí a latência vem, parou um período, vai dar um tempo e vai aprender. Por isso que ela vai saber na hora que vai perguntar para ela: olha, quanto que é 2 mais 2? 4. Por quê? Porque ela aprendeu. E com esse aprendizado, que é o certo, ela vai fazer as outras coisas. Porque não é só isso, ela vai saber o certo e o errado, vai saber o padrão do bom e do mal. Quem sabe o padrão do bom e do mal? Do que eu posso e do que eu não posso, vocês sabem? Está lá onde eu falei, lá no pré-consciente, porque aprendeu. Quer que eu dê um exemplo? Sinaleiro. O sinal verde, o que faz? A gente vai. E o sinal vermelho? Para! E se não parar? Atravessa e vai levar uma multa, não é isso? Ou vai bater o carro, vai ter um monte de coisa. Mas o principal, por que ele para? Porque senão, se ele não parar, ele vai levar uma multa. Ele aprendeu que ele vai ser sancionado. Isso é consciente, é pré-consciente. O pré-consciente aprendeu que ele vai ter que aceitar normas. O inconsciente não tem normas. O inconsciente passa direto, não está nem ele, passa, atravessa o carro, mata 5, mata 10. Eu disse para vocês que o inconsciente, olha, a mulher está atravessando, passando na rua ali, e está o anelzão brilhando do lado esquerdo. É o quê? Casada, fala. Aí o inconsciente do peão no bate o olho e nem olha para o cadela. O inconsciente não olha, ele não está nem se ela é casada. Ele não tem moral, o inconsciente não tem moral. Eu estou falando de padrão. Assim é os irmãos da igreja.
assim é o trabalho evangelístico, assim é o trabalho que nós temos que levar. Nós temos o padrão de Deus, o conhecimento de Deus na nossa vida. Nós somos conscientes, é isso. É por isso que nós temos o pudor da Bíblia, da palavra de Deus, e nós temos que continuar tendo. Porque não adianta eu chegar no hospital para falar que é capelão, chegar lá de qualquer jeito mostrando o seio, por exemplo, uma mulher mostrando o seio, vai evangelizar com o seio de fora. Tá certo isso? Tem que vestir pelo menos uma roupa prudente, pelo amor de Deus, não é? Tem lugar, irmãos, isso é uma coisa mais simples e fácil de ser resolvida, de ser falada. Que exemplo que nós vamos dar para o outro se a gente não guardar o pudor, que é o simples? Até o linguajar, a palavra, a maneira de conversar e tudo, a gente tem que saber, a gente tem que entender que nós vamos levar para as pessoas, para outras pessoas. E nós temos que trabalhar isso, porque às vezes, não, eu faço isso porque eu acostumei assim. A minha mãe já viu aquela, eu sou a Gabriela, lembra da Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou morrer assim, eu vai pro inferno. Já viu a Gabriela? Que ela cantava música? É da minha época. Eu vou nascer assim, eu não sei, vai pro inferno. Se não mudar, a gente tem que mudar o comportamento, irmãos. Não dá para ser, porque nós temos que ter mudança. E sempre Gabriela. Você está entendendo isso aqui? E a criança vai, eu e você passou por isso. Eu estou falando de nós mesmo. Isso aqui não estou apontando outro, não. Estou falando que foi nós fomos para a escola, aprendemos, aí nós descobrimos. Eu descobri quem que era meu pai. Aqui eu fui descobrir quem que era meu pai. Eu nem sabia quem era meu pai. Não porque ele não morava com nós, mas é porque o jeito dele. Ele tinha um comportamento de militar. Ele queria que nós fôssemos militar com ele. Ele queria que a casa dele fosse militar. E nós não queríamos ser militar. Ele tentou a vida toda me colocar eu como polícia militar. Eu não quis, porque eu quis brigar com ele. Eu fui contra. Não é porque ser militar é ruim, mas por causa que eu vi o comportamento dele, eu não queria ser militar. E isso acontece na vida minha e sua quando o seu filho rejeita a sua profissão. É porque às vezes ele foi oprimido, ele foi magoado em uma área e ele está ali ferido naquela época, naquela fase. E isso é ruim, isso é comportamento. E para quem não tem pai e que não tem mãe, que é o pior de tudo na castração. Às vezes hoje as famílias, mãe solo, que cuida de tudo, que não tem marido, como é que ela vai ser? Ela é a mãe e o pai, e ela tem que entregar o corte. Como é que essa criança vai para o lado do pai? Não vai. Por isso que a nossa sociedade está cheia de problemas de sexualidade. E eu não posso falar muito, porque ele até é proibido que eu estou falando aqui no vídeo aqui. Porque não pode isso, não pode aquilo outro. Mas Freud está falando aqui que tem um lugar que aconteceu isso e que pode ter mudança. Porque eu e você, se eu desculpo para você aonde eu estou, o caminho que eu estou seguindo, e eu posso sair dele, quem acha que eu posso? O rapaz do taxista parou de matar, primeiro espero eu, apesar que ele era psicótico, mas ele descobriu que por que ele matava taxista. Agora ele pode até matar outra pessoa, mas o taxista ele deve ter, porque ele descobriu. Por que fica matando? A irmã que comprava sapato, eu contei para vocês, sapato, saía para a farmácia comprar remédio e trazia um sapato. O irmão, pastor, pelo amor de Deus, ajuda, foi ver, a irmã era professora e tinha a mãe dela é professora, ela trabalhava na escola, uma escola dessa de padrão, médio padrão, ela andava de chinelinha de dedo, as menininhas, chinelinha de dedo, chinelinha, e as outras de quixute, e ela de chinelinha, e ela ficava triste porque ela não tinha dinheiro para comprar chinelinha, porque a mãe era merendeira, e as outras, e ela estudava na mesma escola. Cresceu com isso, fixada nesse período, nesse momento da vida dela. Quando ela está lá na frente, agora o que ela faz? Agora ela casou, ela é professora, casada com um pastor, e tudo, ela tem 5 guarda-roupa de sapato. Por que ela está comprando sapato agora, irmã Delma? Por quê? Porque ela está fixada lá naquele momento que as pessoas fizeram bullying com ela, e ela não saiu, e ela não sabe, mas ela vai lá comprar o remédio, mas vou passar ali comprar um sapato, e ela nem usa às vezes o sapato, fica lá só para dizer que comprou. Por quê? Porque ela voltou inconscientemente lá e está dizendo, agora eu posso comprar o sapato. A minha mãe era merendeira, eu sou professora,
eu tenho dinheiro para comprar sapato. Então é assim o comportamento meu e seu, irmãos. Estou falando de nós. Por causa do quê? Dos problemas. Eu estou falando de uma coisinha simples e falei de uma coisa de um assassinato. Mas tudo está no meio de nós. Nós somos seres neuróticos. Nós somos seres neuróticos comprovados. Tem um psicótico, nós somos neuróticos. Nós somos um padrão diferente. Por quê? Porque nós temos o id, ou seja, nós temos o pré-consciente, desculpa, e o superego nosso foi feito. Nós passamos pelo superego. Quem passou pelo superego fala. Então você tem um padrão normal. Se tiver alguma coisa diferente na sua vida, está incubado. Porque existe um sociopata que guarda dentro dele e só manifesta lá alguma vez. Quem já ouviu falar de alguma coisa que aconteceu barbaramente de uma pessoa? Nossa, mas ele era tão bonzinho. De repente ele comete uma atrocidade. Quem já ouviu falar isso? Principalmente estupro com criança, esses treinos. Nossa, mas esse homem tinha um comportamento na sociedade ímpar. Era isso, era aquilo. Sabe por que é isso? Chama sociopata. Ele tem e ele incubou isso, está guardado. E um dia ele manifesta. Um dia ele manifesta. Agora já tem os psicopatas, que é aqueles que é o serial killer. Aqueles eles faz continuamente. Faz uma vez, o motorista de táxi matou. O rapaz matava o motorista de táxi, ele era serial killer. Então ele vai continuar matando porque ele sente prazer nisso. É o prazer que ele sente é matar. Mas o sociopata fica escondido. Ele é sociopata. Ele está dentro da sociedade, está no meio de todo mundo, mas ele está maquinando ali por dentro e uma hora ele faz. Tenta esconder. Quer falar? Quando a criança passa pelo processo, por exemplo, e vê o padrasto matar sua mãe, ele pode um dia? Com certeza. Não é que ele pode, ele vai colocar isso inconsciente, ele vai guardar na caixa preta que eu falei para vocês. Não é consciente, é inconsciente. Ele pode, não é que ele vai fazer, mas isso vai interferir na vida dele uma hora, se ele não tratar isso. Mas pode ser que interfere. Eu não estou dizendo que é exatamente isso que ele vai fazer, mas alguma coisa pode interferir. Mas se ele souber lidar com isso, souber tratar isso, ele vai conviver na sociedade, assim como as pessoas que são violentadas e que foram violentadas. E está todo mundo escondido aí. Eu fui violentado, mas não vou falar nada não. Eu não vou falar nada, porque... Mas continua, não quer dizer que tem. Mas é só saber que você pode ter um problema com isso. E se você já sabe agora, aí você está, ó, pelo menos consciente. Quem está entendendo, fala amém. Terminamos não, viu? Nós temos aqui, ó, só para nós finalizar essa parte aqui. Lá no curso, vocês veem completo o estado genital. Depois que sai daquele estado, qual que é o estado agora? Genital. A zona erógena agora, ela vai partir para quê? Para os interesses sexual de verdade. Ela vai sair da escola agora e vai passar para a puberdade. A puberdade é desse princípio aqui, olha. Nós passamos agora, ela a partir da idade de 18 anos para frente, até a vida toda. É a fase que agora elas vão sair da família, não tem mais nada a ver com família. Agora ela vai caçar um marido para ela, vai caçar um namorado, agora vai ter sexo com esse namorado, vai ter relação sexual com ele, vai ter amor com ele, vai fazer um monte de coisa com ele e vai viver a vida dela. Agora vai a vida toda que aconteceu conosco. Agora ela vai receber e dar aquilo que ela adquiriu nesse período que Freud vai dizer que é o período que nós absorvemos a formação de caráter que eu acabei de falar para vocês. Então, aqui para frente é o que nós estamos fazendo. Vamos caminhando, vamos continuando, vamos partindo e vamos ter que ajudar outras vidas. E nós estamos cheios de problema. Quem está cheio de problema, fala amém. Amém. Só que agora eu pelo menos já me conheço. Quem conhece você aí? Quem conhece você? Quem já sabe um tiquinho de você agora? É só você fazer análise de tudo que nós falamos aqui e entrar lá na escola, lá na aula completa e assistir. Se você quiser, tá lá completinha na nossa sala, vocês têm ela completinha lá para vocês ver tudo e tem mais ainda informação. Amém? Diz amém. Amém. Presta atenção nisso aqui. Terminei já, só para passar isso aqui, vamos ver se vai sair. Tudo que você deseja se tornar bem
construir o próprio patrimônio.